Salve fiel, salve nação corintiana. Quinta-feira, muita informação do Corinthians para vocês. O Corinthians entra em campo na noite de hoje, às 8 horas da noite, contra o Vitória na Neoquímica Arena. E eu pergunto para vocês estão confiantes na vitória do Corinthians hoje? Deixa o placar, o seu palpite aqui nos comentários, tá bom? O Corinthians ainda sem treinador, em busca de um novo técnico. O Ramon Dias já aceitou a proposta do Corinthians, mas o Corinthians está dando um migué para ver se aparece uma outra oportunidade. Tem uma boa notícia para fiel, um dinheiro aí milionário entrando no cofre do Corinthians, que vai ajudar muito Augusto Melo aí nas contratações. Tem muita informação dos bastidores, então ó, fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem demora. Vamos reagir a ESPN Brasil e o Nicola atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, tá bom? Mas antes tem um recadinho rápido e muito importante pra você, fiel. Dá só uma olhada. Hora de falar sobre o Corinthians com informação positiva. O Timão espera para as próximas horas depósitos que totalizam 174 milhões de reais. 150 milhões vem como adiantamento, como uma espécie de empréstimo da LFU, Liga Forte União, com quem o Corinthians assinou o contrato para ter a transmissão dos direitos de TV entre 2025 e 2029 no Campeonato Brasileiro. Inicialmente a LFU prometeu essa grana até o fim do mês de julho. O Augusto disse que precisava do dinheiro de forma imediata, então a ideia é que entre hoje e amanhã todo esse dinheiro, esses 150 milhões, sejam depositados. Corinthians também foi informado que o Nottingham Forest depositará possivelmente nas próximas horas, ainda na quinta-feira, mais 23 milhões de reais e 700 mil, que equivalem a 4 milhões de euros, o valor da multa rescisória do Carlos Miguel para que o atleta possa ser negociado em definitivo. Com os quase 175 milhões de reais, o Augusto Melo entende que vai ter condições de pagar salários atrasados, direitos de imagem, regularizar fundo de garantia e buscar reforços. Reforços de peso, até porque o Corinthians precisa desesperadamente melhorar seu elenco. Importante contar que nessa quarta-feira o Gustavo Mosquito e o Arthur Souza entraram na justiça por conta de fundos de garantia atrasados. O Corinthians já fez a quitação desses fundos, mas teme que outros jogadores percorram o mesmo caminho, até por isso a grana é importante. Em relação a contratações, até agora só nomes básicos, nomes pequenos, de pouca projeção. Hugo Souza, o Neneco, o Alex Santana muito próximo de ser contratado. O volante Charles, que pertence ao Midland, também está muito perto. E o Corinthians tem tratativas avançadas com o lateral esquerdo Christian Borja. A ideia é que com a grana possam ser contratados jogadores de mais nome. Sobre técnico, imagino que você deva estar preocupado e curioso para saber quem vai treinar o Timão. Corinthians já tem o sim do Ramon Dias, mas existe uma pressão interna para que o Timão não contrate o treinador argentino. Essa pressão vem de aliados novos do Augusto Melo, pessoas que vão dar suporte no processo de impeachment pelo qual ele vai passar. Então Augusto ficou receoso em desagradar essas pessoas. Para piorar, aquele grupo do Respeita as Minas mandou uma nota oficial ao Augusto afirmando que não vai aceitar a contratação do Ramon Dias por ele ser machista. No ano passado, enquanto técnico do Vasco, o Ramon fez uma declaração de cunho machista contra uma auxiliar. Para falar a verdade, contra uma mulher que operava o VAR. E diante desse cenário, o Corinthians repensa a possibilidade de fechar o acordo que já estava encaminhado com o treinador argentino ex-Vasco. Fábio Carille segue na pauta. A grande questão é como rescindir o contrato dele com o Santos. O presidente Augusto Melo não gostaria de entrar numa rota de colisão com o Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos, e também não estava disposto a pagar os quase 3 milhões de reais de multa ao Peixe. Diante desse cenário, é possível que o Corinthians aguarde até o jogo do Santos contra o Ceará nessa sexta-feira. Se o Santos perder, pode não haver mais clima para que o Carille continue. Mais uma situação muito delicada no Timão. Só para completar, Pedro Henrique, atacante do clube, que estava machucado, se envolveu em confusão ao lado do Carlos Miguel. É que na terça-feira rolou uma festa para despedida do Carlos Miguel. Isso aconteceu num condomínio fechado em Arujá. Enquanto ia embora, o Pedro Henrique dirigia sua caminhonete e bateu num portão de um vizinho. Ele tentou fugir, o vizinho entrou em contato com o pessoal do condomínio, que impediu a saída do Pedro Henrique. O Pedro Henrique e o Carlos Miguel foram escoltados até a casa desse vizinho, que teve o portão quebrado. As imagens mostram o Pedro Henrique completamente embriagado, tropicando nas pernas. Polícia foi chamada e agora
foi registrado um boletim de ocorrência e a polícia vai tratar como lesão corporal, ameaça, fuga do local do crime, embriaguez ao volante e dano. Só para completar toda a confusão armada no Timão. E continuando falando muito ainda do Timão, Corinthians aí segue no imbróglio em busca de um novo treinador. Corinthians estava negociando com o Ramon Dias. Ramon Dias, inclusive, já aceitou a proposta, deu sinal positivo para o Corinthians, mas o Corinthians congelou totalmente a negociação por pressão do Augusto Melo nos bastidores. Membros da diretoria são contra a contratação do Ramon Dias e o empresário do Carille pediu para aguardar aí a situação dele. O Santos vai jogar contra o Ceará na sexta e tudo indica que se o Santos perder essa partida, provavelmente vai chegar num acordo entre as partes e o Carille é o número 1 do Augusto Melo hoje, que na minha opinião já está totalmente errado, não deveria ser o número 1 Carille, mas é o querido da vez. Muitos diretores entendem que o Carille é o nome certo para assumir o Corinthians agora, eu já discordo disso, mas o Corinthians vai esperar aí o jogo do Santos contra o Ceará, esperando aí uma derrota ou um baixo desempenho da equipe santista para poder retomar a negociação com o Fábio Carille, que existe uma multa rescisória de 2,5 milhões de reais, mais ou menos, e também um imbróglio com o time chinês, no qual o Carille veio para o Santos e tem uma multa também. Então o Corinthians aí, por esse lado, está estudando. A situação do Ramon Dias já é um pouco mais fácil. O técnico está livre, porém ele continua registrado no BID como técnico do Vasco. E isso aí está fazendo a diretoria do Corinthians congelar um pouco a situação e esperar para ver se aparece uma outra oportunidade no mercado da bola. A diretoria do Corinthians está certa em ir atrás do Ramon Dias e do Carille? Na minha opinião, eu tenho medo desses dois nomes aqui. Medo. Medo de cair para a Série B. Ramon Dias e Carille, não sei se seria o nome certo. Melhor do que os dois, Sampaoli, talvez. Sampaoli, a gente sabe. É um treinador que não dá mole para jogador tipo igual do Corinthians, né? Não sabe trabalhar muito bem com estrelas, mas no Corinthians eu não vejo nenhuma estrela assim, a ponto. O Sampaoli gosta de ser a estrela. Fez alguns trabalhos bons aí no futebol brasileiro, no Santos, no Flamengo ninguém deu certo, no Atlético Mineiro foi bem até certo ponto, mas o Corinthians tem que ver pelo lado financeiro também. O Corinthians acho que não teria bala para contratar aí um Sampaoli da vida, né? Então, talvez o Márcio Zanardi, realmente a situação do Corinthians tá complicada. Eu não sei se Ramon Dias ou Carille seria um nome ideal para o Timão. Se o Carille vier, aguenta o coração, hein? Aguenta o seu coração, porque é daquele jeito. É todo mundo na defesa e uma bola. O Ramon Dias a gente não viu ele trabalhando ainda. Vamos ver como que ele vai. Se ele assumir o Corinthians, vamos ver como que vai ser o método de trabalho dele, né? Mas o Carille a gente já conhece que é retranca total no Timão, né? Aquele jogo que fez ele ganhar títulos, porém a um certo ponto a torcida não gostou mais e pediu a cabeça, tiraram ele, mas foi o último campeão com o Corinthians. Acho esse um dos motivos na qual a diretoria está atrás do Carille, por se tratar o último treinador campeão no Corinthians. Acho que também deve ser um dos motivos por qual a diretoria do Timão está atrás dele. Mas vocês concordam com isso? Hoje tem jogo. Quem vai estar à frente do comando técnico hoje é o Rafael Larutia, que estava nas categorias de base no Sub-17 até outro dia, subiu para o Sub-20 para entrar no lugar do Danilo, que foi demitido injustamente, e agora está tendo essa bucha aí para assumir. O fato é, fiel,
que o Corinthians precisa de resultados urgentes. Precisa dos pontos. Porque senão, Série B tá aí. Série B tá aí. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O seu placar e o palpite para o jogo dessa noite, Corinthians e Vitória, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe cada um. Forte abraço e vai, Corinthians!